Bem, o título da mensagem de hoje é Restauração em Etapas, avançando na jornada da cura. E é interessante, irmãos, que se eu pedisse aqui para vocês, a maioria aqui eu creio, se eu pedisse aqui para você lembrar de alguém, trazer à memória alguém que você conhece aí, e que teve um encontro com Jesus e sua vida foi transformada radicalmente e rapidamente. Muitas pessoas, talvez eu falando aqui, você lembre, rapaz, eu lembro de fulano, ou até você mesmo, sua própria vida, você vai lembrar, rapaz, eu vivi a vida errada, eu estava vivendo assim, caminhando para o abismo, e tive um encontro com o Senhor Jesus, e minha vida foi modificada assim, em dias, em semanas, em pouco tempo. Muitas histórias nós conhecemos assim, várias pessoas que, inclusive, se alguém não te viu há algum tempo e às vezes viu, ou essa pessoa que você viu ser transformada, você olha assim e fala, rapaz, Jesus tem poder de transformar. Porque essa pessoa é outra pessoa, não é mais aquela mesma pessoa que eu conhecia. Nós vamos lembrar de várias pessoas assim, pessoas que se tornaram irreconhecíveis rapidamente após terem um encontro com Jesus. Inclusive, a gente sabe que Jesus, ele fazia isso. Ele era especialista, era e é especialista em transformar pessoas. Talvez quando eu fale isso, você vai lembrar logo do apóstolo Paulo, né? O Paulo, que era conhecido como Saulo, apesar que Saulo e Paulo não são nomes diferentes, é um nome hebraico e um nome grego. Mas Paulo, ele foi um cara que foi transformado radicalmente e, digamos assim, em pouco tempo. Ele, de perseguidor, daquele que estava perseguindo a igreja, matando discípulos, prendendo discípulos de Jesus, ele se transforma em um propagador da palavra e um tempo depois, no maior dos apóstolos, eu assim creio. Mas não foi só Paulo. Mateus foi um cara que era cobrador de impostos, traidor da nação de Israel, e que também é transformado, né? Por que falar em Mateus? O pessoal gosta muito de The Chosen aí, e Mateus é um personagem que está bastante em evidência lá. Mas muitos outros, Maria Madalena, o próprio Pedro é transformado de um cara impulsivo em alguém que depois vai ser um grande pregador do Evangelho. E muitas outras pessoas foram radicalmente transformadas por Jesus. E algumas delas em pouquíssimo tempo. Se a gente pensar nas curas que Jesus realizou, ele teve várias curas também que foi assim, falou e aconteceu. Eu pensando sobre isso aqui, eu estudando, eu lembrei de várias curas. Eu lembrei de Lázaro. Lázaro estava morto já há 4 dias, lá no túmulo, já começando a apodrecer. E Jesus chega na porta do túmulo, lá na entrada do túmulo, e diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, sem demora, sem muitas coisas, sem muita cerimônia. O caso de uma menina também que estava morta, Jesus chega lá na casa daquela menina e diz, olha, menina, levante-se. Muitos vão conhecer, algumas Bíblias mais antigas trazem até a expressão Talita cumi, e a menina vai lá, se levanta, e Jesus entrega ela para sua família. Multiplicação de pães, a pesca maravilhosa, muitos e muitos milagres Jesus realizou apenas falando, apenas dizendo o que era para acontecer, e as coisas aconteciam instantaneamente. Mas, assim como nós aqui da Ibavim, o nosso slogan, né? Quem é mais antigo aí vai lembrar do nosso slogan aqui da Ibavim, que diz que o maior milagre é nascer de novo. Lógico que Deus cura cegos, Deus cura aleijados, Deus ressuscita mortos, Ele tem poder para isso, mas talvez um milagre mais marcante, mais importante, o que nós vemos constantemente é o milagre da transformação de vidas. Esse é o milagre que todos nós aqui que tivemos um encontro com Jesus, nós experimentamos esse milagre, o milagre do novo nascimento. Na mensagem de hoje, eu vou ver com os irmãos, nós vamos ver uma história bem curtinha, não sei se todos conhecem, não sei se todos já atentaram para ela, não é muito falada, mas é uma história muito interessante e muito peculiar. Marcos 8, do 22 ao 26, vai ser projetado aí na tela, você pode acompanhar, pode pegar a sua Bíblia, o seu celular, como você quiser. E nós vamos ler, são apenas 5 versículos. E desse texto, nós vamos tirar algumas lições muito edificantes para nossas vidas. Diz assim, Marcos 8, do 22 ao 26. Eu vou ler aí na Nova Versão Transformadora. Diz assim, quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão
e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então, Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Bem, esse texto, ele é bem, como eu falei, bem peculiar, né? É bem interessante. E antes da gente entrar nos detalhes desse texto, eu queria ver com os irmãos, dar o contexto, né? Para a gente poder entender a história melhor, é bom a gente entender o contexto, a gente entender o que estava acontecendo, para aí a gente tirar verdades mais profundas ainda. Como a gente pode ver, a gente leu em Marcos, no Evangelho de Marcos. E esse Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto, tem menos capítulos, né? Ele só tem 16 capítulos, dos 4 evangelhos é o menor. E se você ler o Evangelho de Marcos atentamente, você vai ver que ele é um evangelho direto. Marcos, ele é bem direto, ele não dá muita ênfase aos diálogos, ele não dá muitos detalhes, ele vai falando rapidamente, ele vai contando as histórias, dá até uma impressão que ele tem pressa de passar a mensagem, ele tem pressa de falar as coisas, ele tem pressa de explicar as coisas. Mas mesmo sendo esse evangelho rápido, direto, ele consegue ter algumas coisas que só aparecem nele. E esse relato, esse milagre, só tem no Evangelho de Marcos. Se você for procurar na sua Bíblia, você não vai achar em Mateus, não vai achar em Lucas, não vai ter em João, só tem em Marcos. Só vai ter lá nesse Evangelho. E aí, ele tem algumas coisas interessantes, porque nesse capítulo 8, que a gente leu o versículo 22, se a gente voltar um pouquinho para entender o que aconteceu antes do milagre, a gente vê no início do capítulo que Jesus, ele multiplica os pães pela segunda vez. Nem sei se os irmãos já tentaram, mas houveram 2 multiplicações de pães. Uma, que é aquela que a gente fala mais, né? Que ele usou 5 pães e 2 peixinhos, tem até aquela música, e ele multiplica e alimenta 5.000 homens. No início desse capítulo, é a segunda multiplicação. Jesus usa de 7 pães e alguns peixinhos. O texto bíblico nem diz quantos peixinhos eram, mas diz que de 7 pães e 2 peixinhos, o Senhor Jesus alimenta 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Isso está lá no início do capítulo, você vai ver lá. E aí, depois de fazer essa multiplicação, que foi num local perto dessa cidade de Betsaida, Jesus atravessa o mar, vem os fariseus interrogando Jesus, pede um milagre para colocar ele à prova, mas ele não realiza. E aí ele pega o barco, vai para outro lugar com seus discípulos, e aí ele chega em Betsaida, que é onde a gente leu. Após esse milagre, estou dando contexto para a gente entender o milagre. Após esse milagre, tem aquela declaração de Pedro que a gente conhece, que a gente fala, que o pastor já ministrou aqui na igreja, que é quando, lá no versículo 27, Jesus chega para os discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Perguntando para os discípulos. E eles respondem, versículo 28, não está na tela aí, só para vocês, quem quiser acompanhar na Bíblia aí. Versículo 28, eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. Aí Jesus fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, aquele Pedro impulsivo, se levanta e diz: o Senhor é o Cristo. Então veja que num capítulo curto, de 29, 30 versículos, não lembro agora exatamente quantos, vai acontecer muita coisa, é muita coisa acontecendo rapidamente. A multiplicação de pães, é Jesus sendo interrogado pelos fariseus, é Jesus curando um cego, Jesus perguntando aos discípulos quem é ele, é muita coisa acontecendo em pouco tempo. Esse é o Evangelho de Marcos, esse é o relato de Marcos. Por isso ele consegue, mesmo sendo curto, pequeno, relatar muitas coisas. E pensando agora no milagre, como a gente leu, vamos agora, a gente estava com o zoom aberto, né? Estávamos vendo de longe o contexto, agora vamos para os detalhes do milagre. Jesus, ele chega com seus discípulos numa cidade chamada Betsaida. Na realidade é uma aldeia. Marcos vai dizer que é uma aldeia. E o significado dessa palavra é casa da pesca ou do pescador.
literalmente era uma aldeia de pescadores. Pense talvez assim, quem é mais velho, aí, tem mais idade, alguns locais tem a vila de pescadores, umas casinhas lá, o pessoal vivendo da pesca. Era mais ou menos essa cidade. Inclusive, os apóstolos Pedro, André e Filipe eram naturais dessa aldeia. Isso está lá em João, capítulo 1, versículo 44. Não vou ler aqui, mas quem quiser ler, vai dizer lá no Evangelho de João 1, 44, que Pedro, André e Filipe eram naturais de Betsaida, desse lugarzinho pequeno. Provavelmente devia ter ali uns 800 habitantes, não chegava a 1000 habitantes. Uma cidadezinha, um lugarejo bem pequenininho, mas que Jesus realizou alguns milagres lá, inclusive esse que nós lemos agora. E o texto bíblico, o evangelista, o Marcos, vai dizer aqui, que algumas pessoas daquela cidade trazem um cego a Jesus. Eles tomam a iniciativa de pegar aquele cara lá que era cego e levar até Jesus. E imploram a Jesus que cure aquele homem. Veja que no texto não fala o nome do cego, não fala o nome das pessoas que levaram o cego, só dizem que pegaram uma pessoa que tinha uma necessidade, tinha uma doença que era incurável e levam a pessoa certa, que é a Jesus. Eles acreditavam, provavelmente, que Jesus poderia curar, mas não sabemos a motivação. Será que levaram por um motivo altruísta, querendo que aquele homem fosse curado, querendo que ele fosse abençoado, ou simplesmente eles queriam ver um espetáculo, queriam ver algo extraordinário acontecer? Então imagine, você saber que tinha ali na sua cidade alguém que era poderoso, que estava curando cego em todo lugar, que estava ressuscitando mortos, estava fazendo maravilhas, e você tem ali um doente que você pode levar e ver o milagre acontecer. E eles fazem isso, eles pegam o cego e levam para Jesus. Mas aí Jesus, ele não dá a eles o espetáculo que talvez eles estivessem esperando. Como a gente leu, Jesus pega o cego pela mão, retira do meio deles, vai para fora da aldeia, e lá ele tem um tempo a sós com aquele cego. Não foi na frente de todo mundo. Jesus fez milagres na frente das pessoas, claro que ele fez, mas nesse evento aqui, foi um evento peculiar, que ele pega aquele cara pela mão, tira do meio do povo, leva para fora da aldeia, e ali Jesus cura aquele homem. Ele age de maneira diferente, e esse relato, irmãos, é a única cura que Jesus realiza em 2 etapas. Como eu falei, a ressurreição de Lázaro foi uma vez, morto. O cara morto, Jesus manda Lázaro sair, Lázaro sai. Jesus cura o cego Bartimeu, Jesus cura, como eu falei, da menina, a mulher do fluxo de sangue. Jesus nem falou, a mulher estava com hemorragia há muitos anos, acho que 12 anos, se não me foge a memória agora, e ela só toca na orla da roupa de Jesus e é curada. Ela nem falar precisou. Mas esse milagre aqui, especificamente esse milagre, Jesus opera em 2 etapas. Ele não faz de uma vez, ele faz de 2 vezes. E aí, talvez eu pelo menos me perguntei, quando eu li esse texto antigamente, eu falei, por que Jesus faz em 2 etapas, faz pela metade? Vamos ver. Na primeira etapa, Jesus cospe, literalmente ele cospe nos olhos do homem, que já é algo chocante, né? Já é algo assim que chama a atenção. Jesus cuspiu nos olhos daquele homem, Jesus cuspiu, e aí, talvez, né, eu fiquei até pensando, se fosse hoje, né, que a gente é cheio de nojinho, né, de frescurinha, se Jesus cuspisse no olho de alguém para curar, a pessoa, meu Deus, já ia ficar logo enojado e não ia querer mais que Jesus fizesse nada, né? Do jeito que nós somos, principalmente hoje em dia. Mas Jesus cospe. Para que cuspir? Para que isso? Mas além de cuspir, ele põe as mãos sobre o homem e ele é curado parcialmente. Como a gente leu, diz lá, Jesus pergunta, o que você está vendo? E o homem fala, olha, eu estou vendo assim as coisas embaçadas. Estou vendo as pessoas como árvores andando, aquelas coisas estranhas assim. E isso indica até que provavelmente esse homem, ele não era cego de nascença. Se ele fosse cego de nascença, ele não ia ter essa referência de dizer que as pessoas estavam andando como árvore. Ele ia dizer, estou vendo um vulto, estou vendo alguma coisa. Mas ele fala para Jesus que estava vendo as pessoas como árvores andando. No segundo momento, na segunda etapa da cura, depois que ele responde que está vendo embaçado,
Jesus pega e põe as mãos sobre ele de novo, põe as mãos nos seus olhos e ele passa a ver perfeitamente. Então, olhe que a cura foi em 2 etapas. E mais uma coisa que me chama a atenção nesse texto, nesse breve relato, é que quando Jesus cura ele totalmente, que a Bíblia diz que ele está vendo nitidamente, com nitidez, Jesus fala para ele não entrar de volta na cidade. Jesus fala: olha, não entre em Betsaida, vá para a sua casa, indicando talvez que ele morasse em outra aldeia, em outro lugar, mas Jesus fala para ele não entrar naquela aldeia. Por que será também que ele não deveria entrar na aldeia? Bem, se a gente for pensando tudo isso, olhando tudo isso, pensando nessa cura do cego, nós hoje principalmente, nós vivemos no tempo do instantâneo, né? Tudo nosso é instantâneo. O macarrão tem que ser o miojo, porque em 3 minutos. Bolo, ninguém faz mais bolo em casa, a gente compra bolo na casa do bolo. Tudo nosso tem que ser rápido, tudo nosso tem que ser para agora, para ontem, né? Nem para agora, é para ontem. Somos a geração do rápido, do instantâneo, do pronto. E isso, talvez, por esse motivo, nós sejamos a geração mais ansiosa da história. Eu não sou especialista, não tenho pesquisa nenhuma para me basear, mas só por observação, eu acho que a nossa geração, nós hoje, somos as pessoas mais ansiosas. E talvez um dos motivos seja isso, a gente querer que tudo aconteça rápido. Nós somos inimigos de processos, de etapas, de respeitar os tempos, sabe, de viver transformações paulatinas, que passem uma etapa após a outra. Somos muito apressados. E Deus, ele não opera todo o tempo, em todas as situações, instantaneamente. Deus, ele não faz assim. Algumas coisas ele faz rápido, algumas coisas ele age instantaneamente, mas nem sempre é assim. Com relação à nossa salvação, por exemplo, nós somos justificados instantaneamente, somos adotados instantaneamente por Deus. Você entregou sua vida a Jesus, você nasce de novo, você é declarado filho de Deus, uma série de coisas acontecem instantaneamente. Mas Deus, ele permite, ou ele quer que algumas coisas vá acontecendo vagarosamente, vá acontecendo em etapas. A renovação da nossa mente é algo que acontece assim, ela não é instantânea. Romanos 12, 2, esse versículo está aí, e é muito conhecido, todos nós conhecemos. O pessoal do Geração Atitude, em 2019, nós usamos esse texto como um texto inspirativo do nosso ano. E Romanos 12, 2 diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Outras linguagens vão dizer, né? Não vos conformeis a este mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vou ler novamente, olha que interessante. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Veja que você pode ter se convertido aí, sei lá, com 15, 20 anos, pode ter tido encontro com Jesus, entregado sua vida a Jesus 15, 20, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você passou aí 10, 20, 30 anos da sua vida pensando, agindo, se comportando, sendo guiado pelo seu modo mundano, corrompido, e aí você tem um encontro com Jesus, e isso não vai mudar tudo instantaneamente, não vai. Tem pessoas, como eu falei, que pode até ter uma mudança assim da água para o vinho rapidamente, mas a sua mente, a renovação da sua mente, ela geralmente não acontece de maneira instantânea. Precisa de ser confrontado pela palavra, precisa de ser, sabe, o Espírito Santo agir na sua mente através da palavra e transformando você. Isso levará tempo e dedicação para que você e eu, para que nós compreendamos
e nos rendamos ao domínio do Espírito Santo. Ele agora habita em você e é Ele que vai te capacitar a pensar e a agir diferente. Isso é o deixar que Deus os transforme, como a gente leu no texto. Hoje, irmãos, o que eu quero propor aqui, que eu sei que nesse lugar aqui tem vários tipos de pessoas, várias pessoas acompanhando aí pela internet, ao vivo ou depois, e tem várias pessoas em momentos diferentes da caminhada com Deus. Tem pessoas que já estão na caminhada há muito tempo, já conhecem o Senhor, sabe, já ali estão numa maturidade espiritual legal. Outros estão no meio, outros estão lá no início, estão bem no início do relacionamento com Deus, estão cheios de carrapicho que precisam ser tirados. E até outros que talvez estejam aqui que nem conhecem o Senhor, nem começaram o relacionamento com Deus. Mas a minha intenção aqui nessa noite é fazermos pensar, de acordo com esse texto, esse processo que Deus faz de mudança, de transformação das nossas vidas. O que eu quero hoje aqui é colocar todos nós diante de Cristo, para nós sermos pegos por Ele, pela mão dEle. Ele vai pegar a gente pela mão, vai tirar a gente do meio da aldeia e vai nos fazer algumas perguntas, e que Ele quer respostas sinceras da gente. Então, baseados no milagre de hoje, eu vou tentar com os irmãos aqui responder uma pergunta simples, mas que é muito importante, muito impactante, que diz assim: como ser plenamente restaurado e avançar na jornada da cura? Cura, entenda aqui, não é somente a cura física, mas é a cura de transformação, de como ser transformado nesse processo de ser semelhante a Cristo, de ser levado a ser uma cópia do Senhor Jesus, ser parecido com Cristo. E a primeira coisa que nós precisamos para ser plenamente restaurados e avançarmos nessa jornada é ter momentos a sós com Cristo. Ter momentos a sós com Cristo. Isso repetimos aqui constantemente aqui na igreja, não canso de ser repetitivo. E o texto lá, a cura, ela começa com Jesus pegando aquele cara pela mão, pega o cego pela mão e guia ele para fora da vila, e ali Jesus tem um momento a sós com ele. Jesus tem um momento a sós. As pessoas levam o cego a Jesus, suplicam que Jesus cure, levam lá, faz tudo aquilo, mas na hora da cura Jesus pega pela mão e fala: olha, agora é comigo e com você. Você pode ter sido trazido para a igreja por alguém, por um amigo, por um familiar, um parente, por seus pais, sei lá, alguém investiu tempo na sua vida, alguém falou de Jesus para você, acompanhou você, sabe, insistiu, persistiu, orou e tudo, mas chega um momento que você é colocado diante de Deus, diante de Cristo, e agora você precisa estar a sós com Ele, porque se isso não acontecer, provavelmente você vai continuar sendo um cego. É necessário intimidade com Deus. Eu sou extremamente repetitivo nisso aqui, quando eu falo com jovens, quase toda a mensagem, quando o pastor me chama aqui para pregar, em algum momento eu acabo entrando nesse ponto, porque isso para mim é essencial. Intimidade, você precisa ter momentos a sós com Cristo, nós precisamos, porque Jesus, ele faz maravilhas no meio da multidão, ele faz maravilhas no culto desse aqui, seja no que for, no congresso, em vários momentos, várias ocasiões, ele faz maravilhas no meio de um monte de gente, mas as grandes transformações acontecem no a sós com Deus. As grandes transformações acontecem na intimidade, no olho a olho, sabe, ali, naquele momento que você está lá, rasgando o seu coração, sabe, se abrindo para o Senhor, aí é onde acontece a transformação. A gente vê que foi assim, por exemplo, com Nicodemos. Nicodemos era um cara estudioso, um erudito, conhecedor da lei de Deus, um mestre da lei, um fariseu dedicado, mas ele teve que ir lá ter um momento a sós com Jesus. E lá Jesus falou coisas para ele que ele, mesmo sendo profundo conhecedor, ele não entendia. Jesus fala: você, sendo mestre da lei, não entende dessas coisas, não entende o que é nascer de novo. A mulher samaritana também, quando a gente viu lá a música que a gente sempre canta aqui, aquela música Tu És, que relata o episódio que Jesus fala com a mulher samaritana, tem lá, ela tem uma conversa a sós com o Senhor.
ela ali é confrontada por Jesus. Interessante como Jesus ele dedica tempo a esse a sós, esse um a um, esse X1 aí de Jesus. E com várias outras ocasiões, com os discípulos, Jesus teve muito tempo, muitas conversas, e é necessário. Inclusive, eu gosto muito de 3 discípulos, não sei se você, a gente até brinca, lógico que não é bem assim, mas a gente brinca dizendo que Jesus tem seus preferidos, né? No meio dos 12, que já eram separados do povo, já eram 12 escolhidos, no meio dos 12 tinha 3 que Jesus tinha mais relacionamento ainda. Pedro, Tiago e João aparecem em muitos momentos que só estavam eles e Jesus. A transfiguração que acontece lá no monte, quando Jesus ele revela realmente quem ele era, não estavam os 12 discípulos. Estava lá Pedro, Tiago e João. Isso é intimidade. Deus, ele quer intimidade conosco. Nós, às vezes, nos comportamos com Jesus como se ele fosse um caixa eletrônico. A gente só procura quando está na necessidade, quando está precisando de algo. Jesus é o gênio da lâmpada, que a gente, quando está no aperreio, a gente lembra dele, vai lá e busca ele. Chega aqui, Jesus. Chega, Senhor, opera aqui. Quantas vezes nós oramos apenas quando estamos em dificuldade? Só quando está passando por luta. Os jovens aí, quando está perto de uma prova lá difícil, que não estudou o suficiente, aí chega Jesus, vai orar. O marido e a esposa, quando estão passando uma crise no casamento, é que eles vão buscar o Senhor, que eles vão orar ao Senhor. Quando está tudo bem, nem lembram de Jesus, né? Será que nós buscamos o Senhor apenas como esse gênio da lâmpada? Aquelas pessoas levaram o cego a Jesus, talvez para ver o espetáculo, como eu falei, talvez nem acreditasse que Jesus poderia curar o homem, mas Cristo, mesmo assim, ele pega aquele homem e quer tratar individualmente o coração dele e também o nosso. E fica uma pergunta para eu e você refletirmos: quanto do nosso tempo nós temos dedicado a estar a sós com o Senhor? Ou você é daqueles que só consegue ouvir Jesus e sentir sua presença na multidão? Será que você só sente a presença de Deus aqui na igreja? Será que você precisa de evento para sentir a presença de Deus? Tem pessoas que vivem de evento atrás de evento, né? Não sei se vocês conhecem, talvez seja só impressão minha, mas eu tenho a impressão que tem algumas pessoas que elas precisam de eventos para estar renovando o seu ânimo, renovando o seu relacionamento com Deus, porque ela só sente a presença de Deus em mega eventos. Se tiver um louvor muito, sabe, assim, que toca a alma e tal, se tiver aquela pregação do pastor, às vezes aquela mensagem assim. Não, irmãos, lá na sua casa, na sua intimidade, Deus quer falar com você também. Só que isso só vai acontecer se você dedicar tempo a isso. Se você dedicar tempo a estar com o Senhor, a ler a sua Bíblia, a orar. E aí você vai ver que você vai ser menos dependente dos outros, dos eventos. Então, se você quer ser plenamente restaurado, quer avançar na sua jornada de cura, no seu processo de transformação, tenha momentos a sós com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo, para ser plenamente restaurado e avançar na jornada de cura, é receber a palavra de Jesus. Recebendo a palavra de Jesus, nós podemos ser plenamente restaurados, plenamente transformados, podemos avançar na nossa jornada. E aí vem aquela parte: por que Cristo cuspiu nos olhos daquele homem? Por quê? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus cospe nos olhos daquele homem, se ele podia ressuscitar? Ele ressuscitou um morto falando. Ele fez coisas extraordinárias apenas com a fala. Por que ele teve que cuspir naquele homem? Por que ele cospe? Por que Jesus faz isso? Por quê? E estudando sobre isso, porque é uma coisa que me intrigou, eu vi pelo menos 2 linhas de interpretação possível, 2 explicações possíveis. A primeira diz, alguns estudiosos, alguns comentaristas, eles afirmam que no mundo antigo, naquela época de Jesus, ou até antes, as pessoas entendiam que a saliva, ela tinha um valor terapêutico, ela podia curar algumas doenças. Isso era uma crença popular, um entendimento popular. As pessoas acreditavam que certas doenças podiam ser curadas simplesmente com a saliva, porque a saliva tinha algumas substâncias que curavam, que tinham esse poder. E ainda, estudando,
havia na cultura do Oriente Antigo o entendimento que a saliva do filho mais velho ainda era mais poderosa do que a saliva das pessoas comuns. Mas eu particularmente não creio que Jesus tenha usado a saliva por esse motivo. Até poderia, mas eu não creio que foi por causa disso. Outros estudiosos, eles apontam, eles indicam que a saliva ela é um símbolo. Ela simboliza, aponta para a principal coisa que pode sair da boca de alguém, que é a palavra. A saliva, ela simboliza a palavra. Nesse caso aqui, eu sou mais propenso a crer nessa linha, de que a saliva aqui, quando Jesus usa a saliva, ele estava usando aquilo como um símbolo do poder que a palavra que saía da boca dele podia fazer. Porque ele poderia simplesmente falar, mas ele usa a saliva, que era um símbolo. E essa saliva, quando ela tem contato com a doença daquele homem, ela é capaz de curar, de restaurar a visão daquele homem. Veja o que diz Romanos 10:17, um texto bem conhecido, que a gente sempre fala. Romanos 10:17, na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Outras linguagens diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra, ela tem poder. A palavra de Deus, ela é poderosa. E o contato nosso com a palavra de Deus vai fazer um papel purificador da nossa mente. Nós vamos ser transformados quando somos confrontados pela palavra. Isso vai causar um choque com o modo de viver mundano, egoísta, prostituído, impuro, maledicente, relativista, que nós, quando chegamos a Cristo, temos. A maioria de nós aqui, irmãos, principalmente quem aceitou Jesus já depois de uma certa idade, você veio para o Senhor cheio de coisas impuras na sua mente, na sua vida, nos seus princípios de vida. E a palavra de Cristo vai entrar em contato em você e vai transformar você. A saliva de Jesus é um pouco do Senhor que é transferido para os olhos daquele cego, a ponto de limpar a sujeira que cegava aquele homem, sendo capaz de atingir as verdadeiras necessidades dele. Da mesma forma, Deus sabe que eu e você, nós precisamos da sua palavra, e que a palavra de Deus é alimento para o faminto, é a cura para o enfermo. Lembre que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E pensando por esse lado também, eu fico assim: rapaz, que privilégio daquele homem. Além de ter Jesus pegar ele pela mão, levar ele para fora, conversar com ele, Jesus pega a saliva e toca nos olhos daquele homem. Isso é tremendo. E a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela vai revelar nossas mazelas, vai mostrar o quão miserável nós somos e o quanto nós precisamos de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 3:16, 17, texto muito conhecido, que inclusive pastor Francisco Eduardo pregou sobre ele aqui no Espaço Atitude, final do mês passado aqui com os jovens. Diz assim, 2 Timóteo 3:16, 17, texto muito falado: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela, a palavra, nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Glória a Deus. Eu amo esse texto, irmãos. Eu amo esses dois versículos. Para mim, está entre os versículos mais importantes da palavra. E eu vou repetir, que eu gosto muito. Como eu gosto, eu vou repetir. Porque eu acho que quando repetindo, fixa ali na nossa cabeça. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo.
Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Nesse tempo que a gente vive, que é de tantas opiniões, tempo sabe, cada um fala uma coisa, cada um quer chamar para si, cada um quer ensinar, cada um quer dizer o que é verdade, o que é certo. A palavra, ela é o fiel, ela é aquela que não erra. Por isso que a gente não pode relativizar a Bíblia. Vemos um tempo até que pastores conhecidos aí da internet ficam dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia contém erros. Irmãos, atentem para isso. A Bíblia não contém erros, ela é inerrante, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é útil para ensinar tudo que é verdadeiro, vai nos dar realmente o rumo. Se qualquer ideologia, qualquer filosofia vai de encontro à palavra, fique com a palavra, porque para você, para eu, para nós sermos transformados, sermos restaurados, precisamos receber a palavra de Jesus. Precisamos ler, precisamos entender, precisamos nos render a ela, porque se nós queremos ser completamente transformados, passada a primeira etapa, a gente precisa ser tocado diariamente pela palavra, diariamente. Sou insistente também nisso, repito muito isso. Você não viveria, você não sobreviveria se você fizesse apenas uma refeição por semana. Se você deixar para ter contato com a palavra de Deus apenas aqui nos cultos de domingo, aqui na igreja, você vai morrer espiritualmente, porque é insuficiente. Por mais que o pastor seja um grande homem de Deus, a palavra aqui todo domingo é maravilhosa, é excelente, mas ela sozinha, somente uma refeição por dia é insuficiente. Você se alimenta todo dia, 3 vezes por dia pelo menos. Quem é mais novo aí, os adolescentes, né? Eu tenho um lá em casa, é 5 vezes por dia, às vezes até mais. Porque com relação à palavra, a gente quer fazer dieta, a gente quer comer só no domingo à noite e só aquilo que o pastor prega. É insuficiente. Se queremos ser completamente transformados, precisamos ser tocados diariamente pela palavra. Esse foi o segundo ponto. Terceiro, como nós podemos ser plenamente restaurados e avançar na nossa jornada? Sendo sinceros com Deus. Deus, Ele quer sinceridade da gente. Como assim isso? Marcos 8:22 não está na tela, mas está lá no texto que a gente leu, a parte B, vai dizer: Jesus, quando Ele cospe lá nos olhos do homem, impõe as mãos sobre ele, Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Ou o que você está vendo? Jesus pergunta para ele. E aí o cara tem que ser sincero e dizer o que ele estava vendo, o que estava acontecendo. Ele tinha que chegar para Jesus, como ele fez, e chegou e falou: Senhor, eu estou até vendo alguma coisa, mas estou vendo as coisas aqui embaçadas, eu estou vendo as coisas meio distorcidas, eu estou vendo os homens andando como se fossem árvores. Deus, Ele espera uma resposta sincera daquele homem. Imagina se aquele homem fala: não, estou bem, Senhor, tá, primeiro aqui, estava vendo nada, já estou vendo alguma coisa. Não, ele foi sincero, ele falou: olha, Senhor, eu não estou vendo tudo claramente. Tiago vai falar, não está aí na tela, mas Tiago vai falar que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Pedimos simplesmente, unicamente, focados no nosso prazer. E quantos livramentos Deus nos dá porque não responde nossas orações como pedimos. Ele sonda os nossos corações, Ele sabe o que nós queremos e realmente precisamos, mas Ele espera que a gente fale, a gente admita. Nesse milagre de Jesus nós temos um detalhe interessante: aquele cego começou a enxergar, que já é algo maravilhoso. Para quem não via nada, ele começou a enxergar, mas ele responde a Jesus algo estranho. Ele estava vendo as pessoas como árvores, e esse detalhe me chamou muita atenção, irmãos, porque a forma como nós vemos as pessoas revela em que grau está a nossa transformação. A forma como eu vejo as pessoas revela em que grau está a transformação em minha vida. O homem que não via nada, ele passa agora a ver as pessoas como árvores. Ele passa a ver aquelas pessoas andando como se fossem árvores. E árvore, não sei se você já parou para pensar, ela sempre representa algo que nos traz algum recurso. Para que serve uma árvore? Para dar sombra, para dar o fruto, né? Um pé de manga, por exemplo, eu gosto muito de manga. Lá em casa a gente gosta muito de manga, né? A Aline que está ali que eu diga. Na época de manga é uma benção, né?
Então a árvore, ela nos dá frutas, ela nos dá sombra. A madeira da árvore, quando ela morre, a gente faz tábua, faz móveis. Esse palco aqui que eu estou, todo revestido de madeira, essas paredes aí, toda revestida de madeira, que dá beleza, dá conforto térmico. Então a árvore é sempre alguma coisa que nos serve, ela é algo que nos traz uma utilidade. E eu achei interessante isso, e para pensar um pouquinho aqui, nada, irmãos, nada que está relatado nas Escrituras é à toa. Eu acredito que tudo que é relatado ali, os mínimos detalhes, o Senhor quer falar com a gente alguma coisa. E eu penso o seguinte: quando aquele homem, ele vê, Jesus permite ali que ele veja as pessoas como árvore, e ele fala as pessoas como árvore, isso revela às vezes que nós também vemos as pessoas apenas como aquilo que ela pode nos dar. Nós às vezes, ou na maioria das vezes, nós nos aproximamos de pessoas porque aquelas pessoas podem nos trazer algo, podem nos dar algo. Quem aqui tem algum amigo assim, bem próximo mesmo, que você tem essa amizade com a pessoa, mas essa pessoa não pode lhe dar nada? No mínimo é uma pessoa que tem uma conversa agradável, no mínimo é uma pessoa, né, que lhe dá bons conselhos, ou que participa com você nas suas aventuras. Nós nos relacionamos com as pessoas geralmente por interesse. E esse fato desse homem ver aquilo ali, eu acredito assim que o Senhor estava mostrando: olha, você vê as pessoas como árvores porque você vê elas, você as vê como alguém que pode lhe trazer algum benefício. Se eu vejo as pessoas como árvores, eu as uso apenas para satisfazer minhas necessidades. Preciso de atenção, todos nós precisamos. Preciso de carinho, de reconhecimento, de pessoas que me deem palavras de afirmação. Preciso de pessoas que me amem, que se sacrifiquem por mim. Quando é o filho, ele precisa do pai que lhe dê uma mesada, da mãe que lhe dê a mesada, que lhe apoie, que lhe dê presente. O marido precisa da esposa, porque ele precisa de prazer. Ele às vezes busca na esposa apenas o sexo. A esposa às vezes busca no marido apenas o cartão de crédito. Olhamos para as pessoas e vemos árvores que podem nos dar algo. A forma como vemos as pessoas revela em que grau está a transformação em nossas vidas. Como você vê as pessoas? Você se relaciona com as pessoas de maneira egoísta? Se ainda é egoísta, se ainda somos egoístas, a esse ponto de só sugar das pessoas, sabe, é só tirando das pessoas, somos sanguessugas. Isso indica que o milagre de Jesus em nossas vidas ainda está incompleto. O milagre de Jesus pode estar incompleto. Como você se relaciona com as pessoas demonstra a transformação da sua vida. Se eu só faço algo, irmão, se só fazemos algo, ou me relaciono com alguém, se for vantajoso para mim, primeiro as minhas necessidades, primeiro, sabe, tudo que gira em torno de mim, isso é o mais importante. Isso é complicado para um discípulo de Jesus. Se tudo estava bem para mim, então show de bola, estou nem aí para o outro. Se sobrar tempo, se sobrar disposição, se sobrar energia, se me der vontade, aí eu posso ajudar alguém, aí eu posso servir alguém. Isso é complicado. Não há nada mais mundano do que esse pensamento egoísta, que nada mais é do que a dedicação a satisfazer, custe o que custar, todos os meus caprichos. E se sobrar tempo, energia e recursos, aí eu posso, em algum momento conveniente, ajudar alguém que eu goste muito. Imagine o desconhecido, jamais. O que o Senhor quer da gente? Que nós sejamos sinceros, que a gente admita, fala: ó, Senhor, eu preciso admitir, minha visão, Senhor, eu vejo o Senhor, vejo as pessoas de maneira imperfeita, eu me aproximo do Senhor, me aproximo das pessoas, buscando um meio de alcançar aquilo que eu preciso. O Senhor quer ouvir da sua boca você reconhecer. Se isso fala com você, se o Senhor fala ao seu coração nessa noite, você parando aí para se avaliar, você pensar aí: rapaz, eu acho que realmente os meus relacionamentos são baseados nas minhas necessidades. Seja sincero com Deus e fala: Senhor, eu estou vendo as pessoas de maneira errada. Eu estou vendo as pessoas e até o Senhor como um meio para alcançar aquilo que eu desejo.
Isso mostra que a transformação na sua vida ainda não está completa. Pense seriamente nisso. Quarto ponto: como nós podemos ser plenamente restaurados e avançarmos na nossa jornada de cura, de transformação? Agora é receber a segunda etapa da cura. Precisamos agora receber a segunda etapa da cura. Após ouvir daquele homem que não conseguia enxergar perfeitamente, após ouvir aquele homem sendo sincero, ele abrindo seu coração, Jesus ele não manda, melhor dizendo, ele ir embora daquela forma. Jesus, ele completa a cura. A cura foi em 2 etapas, mas ele completa a cura. Ele coloca as mãos sobre o homem e agora ele termina a cura. E agora a Bíblia diz que aquele homem enxerga perfeitamente, nitidamente. Você, talvez nós estejamos precisando desse segundo toque de Jesus. Talvez nós estejamos precisando desse segundo toque. Nós até saímos das trevas total, até conseguimos agora ver alguma coisa meio embaçada, mas agora precisamos que Ele nos habilite a parar de ver os homens como coisas, a parar de buscar a Ele apenas pelo que Ele pode nos dar. Precisamos, talvez, desse toque de Jesus. E veja que nesse processo toda a participação humana foi mínima. Foi mínima, por isso que eu coloquei aqui receber a segunda etapa da cura. O que o homem fez? Ele entregou a mão a Jesus, Jesus pegou ele pela mão, ele foi seguindo Jesus. Chega lá fora, ele fica totalmente passivo. Jesus cospe nos olhos dele, impõe as mãos sobre ele. Ele apenas responde sinceramente que não estava bem ainda e fala: Senhor, não estou vendo as coisas legais não, está embaçado aqui. O papel dele aqui é insignificante. Quem faz toda a obra é o Senhor. Ele apenas tem que acompanhar Jesus, tem que seguir Jesus, tem que admitir a sua incapacidade, admitir a sua inabilidade. Ele deixa de ser cego, de ver as pessoas como árvores, e agora pode finalmente contemplar tudo aquilo que Deus criou e pode viver sem depender das pessoas. Ele precisou que alguém pegasse e ele levasse até a presença de Jesus. Agora ele consegue ver, ele consegue entrar e sair nos lugares, ele consegue trabalhar, ele consegue agora ter uma vida. Ele não precisa mais agora até que outros levem ele a Cristo. Ele pode seguir Jesus para onde Jesus for. O primeiro toque nos retira no meio do egoísmo, no meio desse falso evangelho, dessa falsa relação com Deus, e nos abre os olhos. O segundo toque retira de dentro de nós aquele mal e nos faz enxergar ao longe. Filipenses 1, 6 e o do 9 ao 11, um texto que eu gosto muito também, diz assim, vai projetar aí na tela: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Versículo 9: esta é a minha oração, Paulo falando, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então o Senhor, Ele é poderoso, Ele é fiel, e Ele, sabe, se você começou nesse processo, se você entrou nessa jornada de transformação, a parte de Deus Ele vai fazer, e a sua parte é insignificante, irmãos. A sua parte é receber, a sua parte é abrir as mãos, é falar: Senhor, olha, eu preciso, Senhor, chega aqui, Senhor, me transforma. E isso acontece através da palavra, isso acontece através do agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então, receba a segunda etapa da cura, esteja pronto para receber. E o último passo que nós vamos dar nessa noite, não menos importante, curioso inclusive, terminando, a leitura que a gente fez, os 5 versículos, veja que foram 5 versículos. Na conclusão aqui, daquela cura, depois que Jesus cura, Ele faz a segunda etapa da cura, Ele vai lá, impõe as mãos, agora o homem vê perfeitamente. No versículo 26 do capítulo 8 de Marcos, Jesus vai dizer assim: depois disto, Jesus mandou que fosse para casa, o ex-cego agora, dizendo: não vá para a vila. Você atentou para isso? Jesus, Ele cura aquele homem, e após curar ele, Ele falou: olha, não volte para a vila,
não volte para aquele lugar que você estava, não volte para Betsaida, não fique mais em Betsaida. Provavelmente ele não morava, como eu falei, se Jesus manda ele ir para casa e não passar pela aldeia, provavelmente ele era de outra cidade, mas Jesus por algum motivo diz, olha, não volte para Betsaida. E por qual motivo será que Jesus falou isso? Por qual motivo que ele não deveria voltar? A gente vê no caso da cura do gadareno, que ele queria seguir Jesus, e Jesus fala, olha, não venha comigo não, volte para a tua cidade, volte para a tua família. E nesse caso aqui, desse cego, Jesus fala, não volte para a vila. Lá no início, não sei se vocês lembram, eu falei que Jesus realizou vários milagres nessa região. Inclusive a segunda multiplicação dos pães e peixes foi naquela região. Mas, por outro lado, Lucas 10:13, vai aparecer aí na tela, Jesus vai dizer assim, Lucas 10:13, outro evangelho, né? Falando sobre essa cidade também. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Essa cidade, irmãos, é interessante que ela é amaldiçoada. Isso aqui é uma maldição que Jesus fala. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se na cidade de Tiro e Sidom tivesse acontecido os milagres, as maravilhas que aconteceu aí onde vocês moram, eles teriam se convertido. Era um povo, provavelmente, que buscava Jesus apenas pelo que ele poderia dar. Como ele tinha feito lá a multiplicação de pães, a gente vai ver lá em João capítulo 6, que as pessoas iam atrás de Jesus porque eram muito pobres, e Jesus podia dar comida para elas. Então elas buscavam o Senhor motivados pelo que Deus podia dar para elas. Elas não buscavam Jesus por Jesus, elas buscavam Jesus pelo que Ele podia fazer. E aqui Jesus chega e diz para o cego, olha, não volte para essa cidade, não volte para esse modo de vida, não volte para essa cultura que é comum nesse lugar, de querer me buscar apenas pelo que eu posso fazer. Jesus, ao orientar agora o ex-cego a não voltar para a cidade, como se ele estivesse dizendo, olha, não concorde com esse modo de vida egoísta, mundano, secularista. Viva na contramão desse sistema onde o seu Deus é o estômago, onde o prazer é quem comanda, onde se busca apenas a realização das suas vontades. Deus não quer isso para a gente. Deus não quer isso, não queria para aquele cego, não queria isso para a gente hoje. Quem enxerga, quem é curado da sua visão, enxerga ao longe, discerne bem as coisas, enxerga pessoas, necessidades, nomes, desejos, falhas, virtudes, vontades, erros, acertos, tudo o que é característico de homens e que árvores, por melhores que sejam, jamais terão. Cristo adverte, não retorne mais para a aldeia. Além desse aspecto, irmãos, para fechar, para terminar, tem um texto também que é muito forte. Paulo, às vezes ele batia forte, ele dizia verdades assim, muito na lata. E Efésios 4:17-24, um texto que fala muito forte também, diz assim, Efésios 4:17-24, está escrito assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, como as pessoas que não conhecem o Senhor, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Olha, novamente, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza,
criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Paulo está falando aqui, irmãos, para os irmãos de Éfeso, que eles deveriam viver uma vida diferente daquela que eles viviam antes de conhecer o Senhor. Que eles viviam viver de uma maneira diferente dos moradores daquela cidade depravada que era a cidade de Éfeso. A pessoa que é cega, ela vive na escuridão. Seus olhos não conseguem discernir as cores. E Paulo nos diz que a mente de quem não nasceu de novo está mergulhada na escuridão. Ou seja, é um cego andando sem rumo, alienados, ou seja, afastados da vida que Deus dá. Vive em função dos prazeres sensuais e praticando de maneira insaciável toda espécie de impureza. Cristo, Ele quer fazer conosco, quer nos dar uma nova vida, quer nos transformar, Ele quer, completar essa boa obra que Ele começou. Talvez a gente tenha parado na metade da etapa. Talvez você teve um contato com o Senhor, talvez os seus olhos foram abertos, mas você ainda está vendo as coisas embaçadas. Mas o Senhor, Ele quer completar a obra na minha e na sua vida. Por que Jesus não curou aquele homem só de uma vez? Talvez porque Ele queria deixar essa lição para nós, que Ele, às vezes, Ele vai fazer as coisas, ou geralmente Ele vai fazer as coisas em etapas. Ele poderia fazer de uma vez, mas Ele gosta de processo. Deus é um Deus de processos. Jesus queria, além de curar aquele homem da cegueira, Ele queria libertar aquele homem do evangelho daquela aldeia, daquela mentalidade daquela aldeia. O meu desejo, irmãos, é que todos nós tenhamos nossa visão restaurada pelo Senhor, que todos nós possamos discernir totalmente, possamos ver Deus e ver as coisas com nitidez, com clareza, com resolução, não ver as coisas embaçadas. Esse é o desejo de Deus para nós, e isso foi o que eu vi e que eu aprendi nesse texto, nessa mensagem, essa noite. Deus abençoe nossas vidas. Vamos louvar o Senhor.